Senhoras e senhores, boa noite. Vocês estão bem? Ótimo. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Hoje é o segundo dia do nosso ciclo de palestras Poder Público, nota 10. Cabe uma menção ao nosso primeiro dia, né? Na segunda-feira, nós tivemos aqui um público recorde, casa lotadíssima, o que nos deixou muito contentes. E hoje, né, pelo andar da carruagem, como se fala popularmente, muitas pessoas estão chegando e teremos de novo uma lotação muito boa. Mas é sempre bom a gente primar pela qualidade e não pela quantidade, né? Isso é importante. Acreditamos piamente que as pessoas que aqui estão têm um interesse maior em adquirir conhecimento da coisa e das causas públicas. Isso é importante. Temos aqui vereadores, assessores, secretários, pessoas que militam no meio político, presidentes de partido, agentes políticos. Isso é muito bom. Essa troca de informações e de energia é importante para o poder público. E essa casa, com o apoio de todos os vereadores, nessa nova gestão, com certeza, irá promover muitos e muitos encontros semelhantes a esse, envolvendo o conhecimento correto da máquina pública. Hoje teremos uma palestra super interessante, que são os princípios que regem a administração pública. Na segunda-feira, tivemos o doutor Júlio César de Lima Ribeiro, da FAAT, mestre em Direito, que abrilhantou a estreia do ciclo de palestras Nota 10. E hoje, nós teremos aqui o doutor Elson de Araújo Capeto, que é um brilhante jurista, além de ser uma pessoa muito simpática e acessível, a quem a gente agradece. E lembramos aos presentes que todas as palestras, nós tivemos a participação dos palestrantes de uma forma gratuita. Nenhum custo para a Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Se bem que se a gente tivesse que custear aí os palestrantes, ia ficar um tanto quanto oneroso para a Câmara. É só a gente perceber a capacidade, né, e o currículo de cada palestrante. Seria difícil para a gente, nesse primeiro momento na Câmara, até custear. Doutor Elson, muito obrigado. Aqui eu peço uma salva de palmas pela gentileza de ceder o seu tempo. Registrando e agradecendo a presença dos vereadores da nossa casa, da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, e também apoiando o evento. Nós temos aqui o vereador, o Jair Bonilha Gata Morta, que é o nosso Jair do Açougue, popularmente conhecido. Jair, muito obrigado pela presença. Já esteve aqui no primeiro dia, está com a gente hoje aqui. O nosso estreante vereador de Atibaia, Akio Matsuda, obrigado, Akio, pela presença. E também o nosso jurista, o nosso vereador da Câmara, Daniel Martini. Obrigado, Daniel, por estar com a gente, viu? Só agradecendo os cargos eletivos, que a gente vai começar a nossa palestra. A Simone, é Gerês ou Gerês? Gerês, vereadora de Jarendu, obrigado. Também Ivone Piloto, vereadora de Jarendu. Professor Alemão, vereador de Nazaré, está com a gente, obrigado. De Mariporã, o Marcinho da Serra. E a Tia Val, muito simpática, esteve aqui segunda-feira, obrigado, Tia Val, pessoal de Mariporã. E de Mariporã também, o Marcos do Táxi, né? Que está por aí com a gente também. Obrigado, viu, Marcos? Né? Temos também o Hélio Gonçalves, que é vereador de Perdões. De Perdões, o Alexandre Miguel Aparecido Silva. O presidente da Câmara, o José Fernando, que esteve com a gente na segunda-feira, está aqui de volta. O pessoal de Perdões está em peso aqui, hein? O vereador Valdomiro de Paiva, obrigado. Só faltou o prefeito hoje aqui, né? Mas obrigado, mande um abraço lá ao prefeito de Perdões. Gente, o presidente da Câmara, o Rodrigo Parras, o professor, ele
declina de fazer a abertura para que a gente tenha os trabalhos mais rapidamente hoje, tá? Ele prefere mandar um abraço, um agradecimento especial a cada um de vocês. O vereador Sidney também está aí? Sidney Guerreiro, vereador da casa, obrigado, Sidney. Esteve aqui na segunda, está com a gente hoje, muito obrigado pela presença, viu? E ele que faz parte da mesa diretora. Então, o presidente declina a palavra e a gente começa a nossa palestra. Então, meu querido amigo, jurista Dr. Elson, à vontade. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Agradeço aí a presença de todos vocês aí para ouvir um pouco que a gente tem aqui a falar sobre esse tema, um tema maçante, né? Direito nunca é um tema interessante, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite aqui da casa, na pessoa do Dr. Rodrigo, aí, professor, cheio de atividades, uma pessoa que está dinamizando aqui a casa, dá para sentir isso logo no começo da gestão, né? Então, agradeço, né, e faço votos que esse projeto se prolongue e frutifique, né? E agradeço também pelo convite aos meus colegas aqui, o Dr. Hugo, o Dr. Alexandre, que me oportunizaram estar aqui para poder dividir algumas informações que eu tenho, alguns pontos de vista que eu tenho sobre a questão de direito na administração pública com vocês. Então, agradeço e parabenizo também pela ação de vocês aqui em conjunto com o presidente. Parabéns. Bom, o tema que me foi pedido a falar não é um tema muito bacana, gostoso de falar e de estudar também, principalmente para quem não é do ramo, né? A gente tem aqui procuradores, advogados, juízes, enfim, que tem um pouco mais de afinidade com esse tema. Mas como a grande maioria atua na administração pública, mas não é tão afeito assim ao direito, à jurisdição, enfim, eu vou tentar amenizar um pouco, né, essa parte dura aí do direito administrativo, né? O tema que a gente vai falar é princípios da administração, né? Princípios por si só já são um tema bastante profundo, muito abstrato quanto à possibilidade de conceituar o que eles são, o que eles não são. Então, a gente vai tentar fazer algumas relações com algumas coisas bem simples, bem básicas, para que a gente consiga entender, pelo menos, o tamanho disso, né? A grandeza, a amplitude. O tema princípios no direito é muito comum ser estudado em todas as matérias, né? Não só no direito administrativo, no estudo da administração pública. Tem direito penal, tem direito civil, constitucional, enfim, todas as matérias estudam os princípios. E estudam os princípios porque eles são formas mais amplas, mais genéricas, de explicar ou orientar alguma ação, né? O direito tende a regrar, né, a disciplinar determinadas ações. E na administração pública não é diferente. Nós temos princípios que, de alguma maneira, balizam, pautam a conduta do administrador, né? E, por serem balizas e não regras detalhadas, eles são bastante amplos. O que a gente vai falar, então, é de alguns princípios bastante amplos, sem a pretensão de conceituar e especificar exatamente o que é, e, posteriormente à nossa fala, o Dr. Hugo, o Dr. Alexandre vão tentar concretizar algumas das informações que a gente vai dar aqui. Mas, para começar isso, eu acho legal a gente fazer uma comparaçãozinha entre o que é um princípio para o direito e o que é uma regra para o direito, né? Princípio, como eu disse, é uma coisa bastante ampla, né? Um tema bastante abrangente. Então, e a regra, ao contrário disso, é uma especificação desse termo abrangente. Então, para trocar bem em miúdos, de uma forma bem coloquial, uma empresa pode ter por princípio construir. De forma bem coloquial isso. Lógico que, tecnicamente, a gente não falaria isso numa dissertação jurídica, né? Mas uma empresa tem por princípios construir. Então, esse é o princípio dela. É aqui que ela vai se pautar, é isso que ela vai fazer na vida profissional dessa empresa. E
como regra, ela vai seguir uma determinada regra. Qual que é? Construir casas de alto padrão, com piscina, com mais de 3 quartos, com suítes, enfim. O princípio, construir, é uma coisa bem ampla. Ele pode construir apartamento, chácara, prédios comerciais, galpões, enfim. Tudo é construção. Então, é uma coisa ampla. Construir é amplo, é um princípio. E detalhar o que aquela empresa vai construir, ou seja, só casas de alto padrão, com piscina, com mais de 3 quartos e tal, eu já estou criando regrinhas específicas, eu estou descendo a detalhes, né? Então, quando vocês pensarem em princípio, vocês nunca vão identificar num princípio uma definição precisa a ponto de você saber exatamente o que é. Esse é um problema, né? Porque a gente tem um princípio bastante conhecido, que é o princípio da moralidade, que não dá para saber bem o que é, né? E a gente vai tocar nele daqui a pouco. Mas o princípio, então, é bastante amplo, e a regra já é bem detalhada, né? Lógico que entre um princípio e o termo princípio e o termo regra, nós temos várias graduações disso, né? Então, tem princípios que são muito amplos, princípios que são um pouco mais restritos, mas, enfim, o forte dos princípios é a amplitude. E o forte da regra é a especificação, é o detalhe. Pois bem, nós vamos falar, então, de temas principiológicos, que não são detalhados, portanto, eles não vão ter um conceito, vocês não vão sair daqui com um conceito formado, né, do que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Vocês não vão ter essa definição, mas vocês vão ter um norte, né, de o que isso aponta, o que isso indica, né? Pelo menos esse é o meu objetivo aqui, né? E a partir daí vocês vão conseguir identificar em regras, por exemplo, né, a violação a princípios, né? E a violação a princípio é a violação mais grave que tem no ordenamento jurídico, né? Então, eu acredito que o nosso objetivo aqui, pelo menos, é trazer essa noção de que, ainda que vocês não saibam definir perfeitamente o que é a moralidade, mas vocês vão conseguir olhar para uma regra e falar, essa regra é imoral, né? Essa regra é pessoal, portanto, viola um princípio da impessoalidade. Vamos ver cada um, fiquem tranquilos. Bom, os princípios no direito administrativo, eles, como eu disse, eles partem de uma graduação muito ampla e vão se especificando, vão ficando cada vez mais restritos, ainda amplos, contudo mais restritos. Então, a gente tem princípios do direito administrativo, são 2 só. Legalidade, todo mundo já ouviu falar, e finalidade, que é a finalidade pública, né? Então, o princípio da legalidade e o princípio da finalidade, eles ficam lá no topo, né, do estudo do direito administrativo, que é o direito que disciplina, ou que estuda, que se dedica aqui à gestão pública, à administração pública, enfim. Desses 2 princípios, que são princípios do direito administrativo, né, desses 2 princípios, surgem outros princípios que são específicos da administração pública, né? E esses princípios surgem na Constituição do Estado, na Constituição Federal, e o que a gente vai tratar hoje é especificamente os princípios que surgem na Constituição Federal para disciplinar a administração pública. São 5. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência surgiu posteriormente, é um princípio que na Constituição de 88 ele ainda não existia, não tinha essa redação, mas ele já existia implicitamente, e com a emenda 19, em 98, esse princípio foi inserido. Nem precisava, né? Eficiência e moralidade são coisas até muito parecidas quando se fala em administração pública, mas ele está lá. Bom, esses princípios, esses 5 princípios da administração pública, depois eles se desdobram em princípios, por exemplo, do serviço público, né? O serviço público tem uma série de princípios bacanas lá, interessantes. Princípio da cortesia, né? Princípio da modicidade da tarifa. Então, a gente tem uma série de outros princípios. Lógico que a gente não vai ter tempo hoje para discutir sobre outras coisas, a gente vai discutir mais desses princípios aí da Constituição Federal. E, como eu disse, o tema é bastante difícil, né? A gente costuma falar que quando um advogado se põe a falar, né, a tendência é que as pessoas saiam de perto, né? Você vai num barzinho, começar a conversar, e começa a conversar sobre direito, fala, que papo chato, né? As pessoas vão embora.
O cliente chega no nosso escritório, é a mesma coisa, né? Fala, eu não quero saber onde que está, que lei que está, eu quero saber o seguinte, eu estou certo ou eu estou errado, né? Então as pessoas não gostam muito de descer nesses detalhes, mas o objetivo da Câmara aqui é fazer com que as informações jurídicas sejam levadas ao povo, né? Por quê? Porque ela é muito importante para o povo, né? O direito é muito importante. Eu sei que é difícil falar isso, mas é mais importante do que o futebol. Falar isso no ano de Copa não é uma coisa muito boa, né? Mas assim, né? Do futebol a gente sabe que o time do Corinthians, a escalação do Palmeiras, quem que está na Série A, quem que está na Série B. Mas do direito a gente não tem essa informação no jornal nacional, né? Não tem essa informação nos veículos de massa, enfim. Então, essa iniciativa da Câmara foi fantástica justamente por isso. Ela não restringiu aqui o nosso bate-papo a operadores do direito, enfim, ela abriu para todo mundo aí, e eu acredito que isso vai frutificar e a gente vai conseguir levar um pouco dessas informações difíceis, chatas, para mais pessoas. A gente até brinca que as pessoas preferem encontrar com o Caronte e pagar a moeda para o Caronte do que encontrar com um advogado e ter que pagar alguma coisa para o advogado. Por quê? Porque o fruto que vai vir de lá é direito, é coisa chata, tal. Mas, como eu quis reforçar aqui, acho importante, sim. E, por ser importante, a gente vai falar e vai falar da forma assim, mais simplificada possível. Depois, se tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente vai ter um tempinho para poder bater um papo. Voltando à Constituição, então, e já explicado por que a gente precisa falar disso, né, a gente vai ter que descer na primeira ideia, aí, que é a ideia do que é legalidade, né? Ou seja, o que é legalidade para a administração pública? Porque legalidade a gente sabe o que é o que está na lei, né? O que está na lei para o particular, né, é o que a lei impõe ao particular fazer ou o que a lei proíbe ao particular fazer. Ou seja, se não tiver na lei proibindo o particular fazer, o particular pode fazer qualquer coisa. Então, o particular faz tudo que ele quiser, desde que não haja proibição legal. A regra do princípio da legalidade particular é essa aí. Para a administração é o contrário, né? A administração só pode fazer alguma coisa se tiver previsão legal, né? Ou seja, quando a administração for fazer alguma coisa, ela tem que ter uma lei prévia que autoriza a administração a fazer ou que determina que a administração faça. E aí surgem uma série de problemas práticos, né, que partem desde a ideia de saber o que é lei para esse princípio, até a ideia de os limites que essa lei impõe para o administrador. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que a Constituição quis dizer com o princípio da legalidade. Para a administração, o que é legalidade? A gente sabe, a gente está aqui na casa das leis, né? É aqui que se fazem leis, né? Aqui se faz leis e as leis devem ser respeitadas pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, pelo próprio Poder Legislativo, pelo povo, enfim. Só que esse princípio da legalidade, que de alguma maneira pauta a conduta do administrador, não é só a lei ou a legalidade que parte daqui de dentro, né? Essa legalidade ela tem vários tons, né? Eu tenho o tom de legalidade do que vem da Constituição. A Constituição não é uma lei, é uma Constituição, ela tem uma natureza diferente, mas quando eu falo em princípio da legalidade, eu estou abrangendo o texto constitucional, né? Lógico que a legalidade também toca na lei que é promulgada, que é votada aqui dentro dessa casa, né? E promulgada também, né? Mas também abarca normas, regras, que são criadas no Executivo, né? O Executivo também pode criar regras que estão inseridas dentro desse princípio da legalidade. Lógico que existe uma pauta para tudo isso, né? As normas que estão lá autorizadas ao Poder Executivo criar são normas específicas, em situações específicas que estão previstas na Constituição, né? Algumas outras normas que estão previstas na Constituição, né, que até a grande maioria, podem ser aplicadas também diretamente no dia a dia, não precisa de uma lei regulamentando, enfim. Mas a grande maioria, né, são das obrigações que surgem de lei, são decorrentes de leis votadas na Casa do Legislativo, né? Seja no Legislativo Municipal, no Estadual ou no Federal. Então, o que é o princípio da legalidade? É a obrigação que a administração tem de se pautar em alguma legislação, né?
Legislação, entenda-se, Constituição Federal, Constituição Estadual, leis orgânicas municipais, leis federais, leis estaduais, leis municipais e demais atos normativos. Então, eu tenho decreto, medidas provisórias, eu tenho mesmo portarias, enfim, eu tenho uma série de resoluções, enfim, eu tenho uma série de normas, né, que regem, de certa forma, a conduta do administrador público, né, todas com uma série de exceções que a gente não tem como penetrar aqui. Mas é importante que vocês saibam, ou seja, não é só a lei, estrito senso, essa que é feita na casa do legislativo aqui, não é só a lei que vai pautar a conduta do administrador. Ela é importantíssima. Inclusive, esses outros atos normativos, normalmente, eles devem respeito, devem harmonia à lei, né? Normalmente você pega uma resolução, uma circular, uma portaria, enfim, que é um ato normativo da administração, ela não pode conflitar com a lei. Mas, por muitas vezes, um decreto, por exemplo, de um prefeito que regula a administração no trato com o próprio servidor, por exemplo. Então, o princípio da legalidade ele é bastante amplo, né? Mas o importante é saber que o administrador nunca vai poder agir sem que haja uma previsão legal. Nunca, de forma nenhuma, né? Ainda que seja com o melhor dos propósitos, né? Ainda que seja com o melhor dos propósitos. Então, imagina uma situação em que, também simples, no dia a dia prático, não é assim que acontece, mas só para a gente dar um tom disso. Imagina uma lei que determina um gasto para fazer uma pista de skate. Eu sempre costumo usar esse exemplo com os meus alunos na faculdade. E a gente tem uma situação ali que o administrador fala, não, mas eu não queria fazer pista de skate, a gente precisa mesmo de um posto de saúde. Ele não pode, o administrador não pode pegar aquele dinheiro, sem lei, lógico, aquele dinheiro que está destinado por lei a fazer uma pista de skate, ele não pode pegar aquilo e fazer um posto de saúde, né? Por quê? Porque a lei não permite que ele faça. A lei diz que ele tem que gastar o orçamento naqueles termos, né? Nos termos em que a lei definiu. Ainda que ele não concorde com aquilo, né? Se ele quiser mudar, ele vai ter que alterar a lei, e a partir da alteração legal, aí que ele vai conseguir dar um rumo diferente para isso, né? Pois bem, sem aprofundar muito, o princípio da legalidade, às vezes a gente fica meses discutindo ele na academia, né? Aqui a gente fala 10 minutos, né? Só para a gente pincelar o que seria o princípio da legalidade. Bom, considerando aí o princípio da legalidade como entendido, a gente dá um passinho e fala do princípio da publicidade. Por que do princípio da publicidade? Porque, como eu falei agora, né, que uma lei orçamentária, enfim, ela tem que ser obedecida pelo administrador, ainda que ele nem concorde com aquela lei. Se ele não mudar a lei, ele não pode ter uma conduta distinta do que está previsto lá na lei. Essa lei, ela só vai realmente conseguir ser fiscalizada, ou seja, a aplicação dessa lei, ela só vai ser realmente ser fiscalizada pelo povo, se os atos da administração, seja a lei, seja os atos materiais da administração, tiverem publicidade, né? Que é um outro princípio previsto na Constituição Federal, o princípio da publicidade. Esse princípio é bem interessante, né? Assim, olhando superficialmente, você imagina que o princípio da publicidade simplesmente autoriza ou determina que a administração mostre os seus gastos, publique as leis, edite o diário oficial lá para colocar as informações, mas ele é muito mais profundo do que isso, né? Também um exemplo coloquial, sem aprofundar muito, o princípio da publicidade ele começa a vigorar na campanha política, né? E eu nem estou falando de direito eleitoral, propriamente dito, eu estou falando em orçamento, né? Então, o chefe do executivo, quando ele se põe a candidato, né, ele faz uma proposta para o povo. Ele fala assim, gente, eu sou o candidato que vou fazer isso, isso e isso. E ele faz um projeto e protocola lá, aquele projeto fica registrado. O povo vai votar nas ideias, né? O povo vai votar nas ideias que aquele candidato declarou para o povo. Falou, olha, eu quero fazer isso. Vocês querem que isso seja feito no município? Queremos. Então vote em mim, né? Eu vou fazer isso. E ele protocola isso, ele registra isso lá. Quando esse candidato ganha, né, aquela informação que foi publicada lá, quando ele fez aquele protocolo, ela ganhou publicidade.
E a publicidade vai vincular a legitimação daquela pessoa a falar em nome de vocês, falar em nome da maioria. Ele ganhou pelo voto da maioria, né? É aquela publicação daquelas informações que torna ele legitimado a administrar o nosso patrimônio. Se por um acaso houver uma incompatibilidade do projeto apresentado e o orçamento votado no primeiro ano, né, aquele orçamento não é legítimo, não tem legitimação. Ou seja, ele se propôs a fazer uma coisa, você chamou ele para fazer e ele mudou de ideia no meio do caminho, né? Como que você vai fazer para fiscalizar isso? Só com a publicidade desses atos, ou seja, só ele divulgando a ideia dele lá no começo, né, divulgando o projeto dele para fazer nos 4 anos aqui, nos 3 anos seguintes do governo dele, do que ele vai fazer. Só assim, dando publicidade a essas informações, é que o povo e os órgãos que têm também competência de fazer essa fiscalização, no nosso caso, por exemplo, pensando no Executivo, é a Casa Legislativa que tem esse poder de fiscalizar, é só assim que a gente consegue controlar, né? Então, a legalidade sem a publicidade não é nada, né? Podemos pautar aí toda a conduta do administrador na legalidade, se a gente não tiver como descobrir o que está feito, o que não está feito, não adianta nada, né? Então, a publicidade, basicamente, é isso, né? Lógico que hoje nós temos visto aí portal da transparência, né, que tem uma série de informações, tal, mas, infelizmente, a gente tem visto o portal da transparência como um carnaval, né? Uma coisa legal, falar, vou entrar lá, vou ver o contrato, quanto valeu, quanto fulano ganha, quanto tem... assim, como diz a moçada da faculdade, a vibe é essa. O portal da transparência é legal, dá para a gente tirar uma série de curiosidades lá. Não é isso, né? O portal da transparência ele serve para dar essas informações para quê? Para você fiscalizar. Você, né? Câmara, né? Enfim, fiscalizar. Eu pego a informação, eu quero ver, eu quero saber o que tem, por que fez aquilo, né? Então, é uma ferramenta fantástica de fiscalização, né? Essa é a ideia da publicidade, você equilibrar, né, ou dar forças para o princípio da legalidade. Legal. Né? Então, todos os atos da administração devem ser públicos, né? A lei, lógico, deve ser publicada, sem a publicação nada disso tem validade, né? Isso se estende para o Poder Judiciário também, se estende ao próprio Ministério Público, enfim, né? A gente, como eu não podia deixar de falar de futebol, né? A gente está vendo, eu sou torcedor da Portuguesa, acreditem, é verdade, eu sou torcedor da Portuguesa. E a Portuguesa está sofrendo um drama danado aí por causa do princípio da publicidade, né? Que a decisão lá que proibiu um jogador de atuar não teve a publicidade. Por que não teve a publicidade? É que está toda essa discussão de que se ela realmente tem que perder os pontos ou não, né? Tema importante, futebol, né? Mas, enfim, voltando à nossa realidade aqui, um outro princípio, para a gente ir adiantando aqui e não estender muito, um outro princípio importante, além do princípio da publicidade, é o princípio da impessoalidade, né? Esse princípio da impessoalidade, ele busca evitar desvios da finalidade. Lembra que eu falei aqui no comecinho? Falamos, olha, o direito administrativo tem 2 princípios, legalidade e finalidade, né? A administração pública, pela Constituição, trabalha com esses 5 princípios. E um desses 5 princípios é o da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade tem tudo a ver com a finalidade pública, né? A ideia de ato administrativo, de ação da administração impessoal, é a ideia de que a administração ela não pode nunca dirigir para um ato para prejudicar alguém ou para favorecer alguém, nunca, né? Ou seja, ela tem que sempre buscar a finalidade pública, não o prejuízo de um desafeto ou o benefício de um grande amigo, não, é finalidade pública. Se o ato administrativo tiver esse foco, finalidade pública, ele pode sim prejudicar alguém, ele pode sim beneficiar alguém, não tem problema nenhum, né? Mas o foco do ato é finalidade pública, né? Porque se a gente for pensar que o princípio da impessoalidade é absoluto, é tão objetivo assim, o sujeito passa num concurso, não pode ser nomeado porque a nomeação é dele. É o fulano de tal. Eu passei no concurso para procurador. Eu fui nomeado, Elson Araújo Capeto, está nomeado, né? Quer coisa mais direta do que essa? Mas a finalidade pública qual que era? Suprir
através de um concurso, uma secretaria de assuntos jurídicos, uma procuradoria para atuar em prol do município. Então percebe que o foco não era Elson ou, enfim, a Cássia, que é minha colega aqui também, passou no concurso também, não é esse o foco, individualizar para a gente, né? O foco é resolver um problema público, uma finalidade pública. Então, o princípio da impessoalidade é um princípio pouco utilizado, né? Porque é muito difícil, como eu disse, princípio muito abrangente, muito amplo, porque é muito difícil você identificar num ato administrativo se ele foi efetivamente direcionado ou não. Lógico que em um outro caso fica muito na cara, né? Mas tem sido muito difícil você utilizar este princípio da impessoalidade para sancionar ou anular algum ato administrativo, né? Não é impossível, tem bastante, tal, mas não é comum a gente ver isso nos noticiários aí do dia a dia, né? Um tema que foi bastante ventilado e que, de certa forma, tange a impessoalidade, mas também a moralidade, é o assunto do nepotismo, né? O nepotismo é uma prática dentro da administração pública, não só da administração pública, né, mas o assunto tocou mais a administração pública, que tem uma carga de pessoalidade muito grande, por isso ele foi, de certa forma, afastado aí da aplicação na administração pública, né? E em atos de improbidade, que vai ser discutido aqui com vocês pelo Dr. Cleverson, que é juiz, inclusive, que atua no sancionamento desse tipo de ação, no atos de improbidade é muito comum também você ver desvios da impessoalidade, né? Ou seja, atuações pessoais, né, direcionadas para prejudicar e para favorecer, tá? Então, também um princípio, como um princípio, uma coisa muito ampla, pode ter N situações em que eu vou identificar a violação a esse princípio. E o princípio que eu acho que é o mais polêmico de todos aqui, né, é o princípio da moralidade, né? O princípio da moralidade é extremamente polêmico, por quê? Porque o conceito de moral ele é subjetivo, né? Ele é subjetivo e temporal, né? Ele não é só subjetivo, não é cada um tem uma moral, não é só isso. Porque a moralidade ela é vista, sim, com uma carga subjetiva, mas diante de um determinado espaço e um determinado tempo, né? Então, pode ser que alguma condução, alguma ação seja imoral, totalmente imoral, nesse espaço aqui, mas aceitável em um outro espaço. Só para a gente fazer uma comparação bem besta, é comum e, portanto, aceitável e, portanto, moral, um casal sair da praia, lá em Ipanema, de biquíni, de sunga, atravessar a rua e entrar no restaurante e almoçar, né? Não tem problema nenhum. Em Ubatuba, não tem problema nenhum. Ninguém vai falar, ninguém vai reparar. É extremamente normal, norma, né? Ou seja, é aceitável, né? Agora, um casal descer na Avenida Paulista, num carrão, de sunga e biquíni, e entrar num restaurante, amigo, vai sair preso, né? Vai sair algemado dali, não vai entrar, sei lá, né? Mas espera aí, a lei de Ubatuba é a mesma lei do município de São Paulo? Mas a questão da aceitação, vamos dizer aí, moral, é diferente, né? Para a gente fazer um outro exemplo de moralidade, no mesmo tempo, em espaços diferentes, a juventude, né? A juventude hoje vai no baile de carnaval e ficam competindo quem dá mais beijo na boca, né? É isso que é o grande barato, lá vamos ver quem dá mais. Mas lá no sertão do Maranhão, né, se a moça dá a mão para um querido na missa, ela é expulsa da família, vai embora para São Paulo, porque aqui você vai me fazer passar vergonha, né? Ou seja, o conceito de moral lá é uma coisa muito mais rigorosa do que o nosso conceito aqui no Sudeste, né? Então, por isso que é muito difícil, num país continental como o Brasil, proporções continentais, aliás, eu definir moral, né, sendo que os costumes são muito distintos, né? E a gente tem exemplos de moralidade ou imoralidade que, em épocas diferentes da nossa história, tiveram resultados diferentes. É só falar de uma Land Rover e de uma Elba. Espera aí, mas isso é carro. Land Rover e Elba é carro, né? O que tem a ver com moralidade, né? É que uma Elba carro,
derrubou um presidente da República, né? Alguns de vocês não lembram, né? Na década de 90, um presidente foi defenestrado, jogado pela janela, em razão de uma Elba. E, em pouco tempo atrás, né, um outro presidente com uma série de Land Rovers, não foi uma, e Elba era um carro muito mais simples do que era a Land Rover há tempos atrás aqui, uma série de Land Rovers de presidente, não foi considerado uma conduta imoral. Ou seja, no mesmo país, a mesma lei, a mesma Constituição, a mesma lei de improbidade administrativa, em um determinado momento, dar um carro para um querido político era improbidade, era imoral, e em um determinado momento da história, dar vários carros para vários amigos, deixou de ser imoral, né? Então você vê, é a mesma lei, tudo igual, só que mudou o quê? O tempo, outros costumes. Então, o princípio da moralidade pode sim gerar consequências positivas ou negativas aqui em Atibaia, em razão de um determinado ato, e esse mesmo ato, praticado em outro município de uma região, até de São Paulo ou de outro estado, pode não gerar consequências nenhuma, né? E eu não estou dizendo de facilidades políticas, partidárias, não. Eu estou dizendo o seguinte, esse mesmo ato pode ser julgado pelo judiciário aqui, né? E o ato de lá julgado pelo judiciário de lá, o judiciário de lá entender que aquele ato para aquela região é extremamente aceitável, e o judiciário aqui entender que esse ato para essa região é execrável, não pode ser aceito. Por quê? Porque a moralidade, princípio, como eu disse, bastante amplo, mas é extremamente fluido, ele varia de acordo com o tempo, com costume, com região, enfim, com uma série de aspectos culturais, né? Então, lógico que eu não vou descer aqui também, é uma explicação mais filosófica sobre a moral e a ética e o direito, né? Porque realmente é bastante difícil, são temas que, de certa forma, eles se cruzam, né? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, né? A gente vai ter, e vocês devem ter uma série de exemplos passando na cabeça de vocês, de atos que são imorais, mas estão previstos em lei. E aí não tem o que fazer. Tem sim, né? Mas normalmente não se faz nada. E vocês vão ver uma série de atos também que falam assim, puxa, mas isso é moral, isso tem que ser feito. Mas a lei não permite, né? Então, a gente fica numa situação delicada, mas eu posso assegurar para vocês o seguinte, o princípio é maior. Então, se houver a violação à moralidade de um ato que é legal, o ato é legal, está previsto em lei, mas é imoral, ele viola a Constituição e, portanto, ele é inválido, né? Mas tem lei prevendo? Inválido, a administração não pode atuar, né? Ela tem que questionar esse ato, e ela tem obrigação, inclusive, disso, de buscar a inconstitucionalidade dessa regra, dessa norma, enfim, né? Ou, se ela tiver poderes, ela revogar a norma ou anular a norma, né? Mas num combate de princípio, ainda mais esse nosso princípio constitucional, e lei, né? Combate de princípio com uma lei, a lei sucumbe, é a lei que vai perder, né? O princípio vale muito mais. Essa visão de que o princípio vale mais, ela é moderna, muito moderna, pouco aceita ainda, porque os nossos operadores de direito estão começando a conhecer o estudo de princípios, né? Que ela é tão nova que algumas leis novas, e é o assunto que eu adoro, que eu me delicio falando dele, que é direito do consumidor, né? É uma lei principiológica, é uma lei pequena, bem pequenininha, né? Mas é que ela trata de uma infinidade de assuntos de maneira principiológica, ou seja, sem detalhar muito, né? E resolve tudo com moralidade, com eficiência, enfim, é uma lei fantástica. Só que, como ela é muito moderna, muito avançada, muito fluida, muito principiológica, sem falar exatamente onde que você tem que bater o prego, né? Ela deixa um espaço para o administrador muito grande, ela é difícil de ser utilizada, e por ser difícil de ser utilizada, ainda não está legal, ainda não está funcionando muito bem,
né? Mas é a tendência no Brasil, no mundo já é uma tendência há muito tempo, no Brasil é uma tendência moderna, da década de 90 para cá, né? O Código Civil atual, que é um código de 2003, está seguindo essa ideia principiológica, trazer princípios de boa-fé, objetivo, enfim, né? Então é uma tendência que os princípios sejam mais bem entendidos pelos advogados, pelos juízes, pelos promotores, pelos administradores públicos, e sendo assim, né, tende, né, essa nova geração que está chegando aí de novos vereadores, prefeitos, que aqui em Atibaia, como a grande parte das cidades vizinhas, são todos muito jovens, né? E essa juventude que vai conseguir dar essa cara, né, de atuação com base em princípios, conseguir identificar o que é certo e o que é errado, sem que esteja de forma muito clara escrita na lei. Então, hoje nós podemos ficar com essa informação que é muito serena, que se a lei violar a moralidade, a lei é aprovada, tudo, é uma lei inconstitucional e deve ser reconhecida assim pelo administrador público, né? Aí, dependendo do administrador, ele tem os caminhos, ou revogar, ou anular a lei, porque ela tem uma falha técnica, ou propor uma ação de inconstitucionalidade, chamada DIN, aí, enfim, aí tem os meios para fazer com que essa lei, que viola um princípio, seja retirada do sistema, né? Então, muito importante realmente conhecer os princípios. Eu deixei por último o princípio da eficiência, né? Não segui a ordem que está prevista na lei lá. Deixei por último por quê? Porque, em que parece ser um princípio bastante importante e tal, mas ele já está inserido nos demais, né? Quando a gente fala até em finalidade pública, né, não dá para você imaginar uma atuação da administração ineficiente, né? Uma das agressões, dos atos de improbidade, né, é violação a princípios. Um dos atos de improbidade é violar um princípio. E para mim, o princípio da eficiência ele encaixa muito bem nisso, né? O administrador praticar um ato sem eficiência nenhuma, né? Só pelo simples ato de praticar aquele ato. Então, acho que a eficiência é muito importante, mas ela é muito simples de entender, né? Ou seja, o que não é eficiente? Aquilo que não atingiu a finalidade pública, né? Ou que não atingiu sequer a expectativa que se tinha de um ato daquele lá. Então, é um princípio da eficiência, é um princípio que foi inserido em 98, mas ele já era implícito na Constituição, né? Ele já era previsto como princípio do serviço público, né? E se o administrador público está ali para prestar um serviço público, por óbvio, ele tinha que respeitar a eficiência, mas está lá, é o último princípio do artigo 37, né? E nesse eu não vou penetrar muito. Bom, para então encerrar, né, eu vou me colocar à disposição aqui até depois, aí no intervalo, enfim, para quem quiser discutir alguma coisa, mas agradeço a paciência de vocês aí, num dia quente como esse, ficar aqui ouvindo direito, né? Mas quem quiser ouvir mais, a gente pode marcar num barzinho, tomar uma cerveja e continuar falando de direito, que eu não ligo, gosto muito. Gente, muito obrigado a todos. Doutor Elson de Araújo Capito, nosso muito obrigado sempre. Obrigado por despender aí alguns momentos da sua preciosa noite para nos enriquecer com esse conhecimento. Bom, gente, tivemos os princípios que regem a administração pública de uma forma até um pouco mais tranquila e simpática, né? Porque é um assunto muito sério, mas do modo como o doutor conduz, fica bem agradável. Muito obrigado mais uma vez. Nós faríamos agora um intervalo, mas fica a critério de vocês. Vocês querem fazer um intervalo ou a gente já pode dar sequência? Podemos? Hoje está mais sucinto, né? Bom, no próximo tema, nós teremos o doutor Alexandre dos Prazeres Maria e o doutor Hugo Uchiyama, que é o procurador da Câmara Municipal e o nosso diretor do Departamento Jurídico da Câmara, tá certo, gente? E agora, na verdade, eles vão mostrar casos práticos do que nós vimos até agora. E essa parte prática aqui é muito interessante.
Em seguida, eles abrem espaço para que vocês possam interagir, tá bom? Doutor Hugo, à vontade. Bom, obrigado. Obrigado à presença de todos, né? Nós vamos, numa primeira etapa, nós tivemos a apresentação aí dos princípios que regem a administração pública. Os princípios são essenciais para quem milita, para quem trabalha na administração pública, vereadores, prefeitos, funcionários públicos. É preciso saber o que é o princípio da legalidade, o que é a publicidade, o que é a eficiência, a moralidade e a publicidade. Então, pois bem, depois dessa apresentação a respeito dos conceitos, nós vamos tentar dar uma visão prática a respeito dos princípios, né? O doutor Alexandre já está selecionando o artigo da Constituição que trata dos princípios e nós vamos abordar eles de uma forma muito sucinta e depois nós já vamos jogar um exemplo de como isso, cada um desses princípios, ou pelo menos os principais, para nós não alongarmos muito a nossa exposição hoje, como é que eles operam. Tá? Nós vamos focar muito no princípio da publicidade. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Nós, enquanto procuradores aqui da Câmara Municipal, nós conseguimos perceber que a maior parte das dúvidas que surgem para os assessores e para os vereadores diz respeito ao princípio da publicidade. Ora, veja só, quando é que eu, enquanto administrador público, eu posso colocar a minha imagem dentro de uma publicidade da Câmara Municipal? Isso é legal? Será que eu posso colocar um slogan da administração pública na apresentação da publicidade institucional? Né? Esse é um assunto, então, que diz respeito ao dia a dia dos assessores e de quem trabalha na área pública. Podemos dar sequência para o próximo slide, por favor. Então, veja, olha só. Se tem um artigo que é importante para você que trabalha na área pública, para que você leia e conheça, é o artigo 37 da Constituição Federal. Não deixe de ler esse artigo. É impossível você trabalhar na administração pública sem ter lido esse artigo de poucas linhas. Então, vamos ler juntos? A administração pública, direta e indireta. Quando se falar administração pública, está se fazendo a referência a toda a administração, prefeitura, Câmara Municipal, empresas governamentais, qualquer dos poderes. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Veja, são os princípios que o Dr. Elson mencionou na primeira parte da exposição. Nós vamos focar principalmente sobre a publicidade, tá? Que é aquele ponto que mais suscita dúvidas nos assessores e nos vereadores no nosso trabalho do dia a dia. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tá? Vamos parar por aqui. Veja, o que a Constituição está querendo dizer? Toda a comunicação da administração pública ela tem que ter uma razão informativa para a população. Você não pode simplesmente lançar uma divulgação da administração, uma propaganda pessoal do administrador público. Por quê? A propaganda ela realmente tem que atingir uma finalidade de comunicação com a população. Ou essa publicidade ela tem que educar, ou ela tem que informar algo importante, ou ela tem que trazer uma orientação social. Tá? Tem que ter uma finalidade. Depois nós vamos ver alguns exemplos de alguns casos em que a publicidade ela não atingiu esse fim. Tá? Eu acho que é até interessante nós já passarmos já para o próximo slide. O próximo, por favor. Acho que é o próximo. Pode cair no exemplo. Isso, vamos partir para esse exemplo aqui. Governo do Estado de... Nós ocultamos o governo do Estado. Dedicação e transparência, gestão 2005-2008. Veja, esse tipo de publicidade é comum. Né? Mas o que acontece? Esse tipo de publicidade, ele é legal? Né? Será que, quando a gente lê a Constituição,
né? A Constituição, o que ela exige? Ela exige que essa publicidade ela tenha um cunho informativo. Ela tem que trazer uma informação, ela tem que trazer uma educação, alguma coisa relativa à educação. Ela tem que trazer uma informação importante. Ela não pode simplesmente divulgar, né, um determinado governo, e principalmente quando ela identifica a gestão 2005-2008. Né? O Dr. Elcio acabou de tratar do princípio da impessoalidade. Né? Aqui você consegue perceber que não existe um conteúdo informativo, existe uma identificação de uma determinada gestão. Né? Ou então, um outro exemplo comum, governo do Estado dê a melhor gestão em saúde. Então, veja, podemos voltar lá para o primeiro slide. Então, veja, aqui, né, quando nós lemos a Constituição, nós já percebemos que a primeira parte dela, se você ler com carinho, né, a publicidade não atingiu o seu fim. Né? Vamos passar, então, para a segunda parte, agora do mesmo dispositivo. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, veja, quando nós vimos o princípio da impessoalidade, né, o que nós procuramos identificar dentro desse conceito? Quem administra o município é o cargo do prefeito, né? Não é a pessoa física identificada com um determinado nome. Né? Quem administra é o prefeito, é o cargo. Né? E qual que é o objetivo disso? É a impessoalidade da administração. Não é válido você vincular uma determinada atitude com nomes, símbolos ou imagens pessoais para promoção pessoal. Tá? Muitas perguntas que surgem, elas são no sentido de que, olha, eu posso vincular, eu estou divulgando uma atuação do meu vereador, eu posso colocar a imagem dele, eu posso colocar o nome dele, eu posso colocar um símbolo do vereador? Veja, quando a gente lê a Constituição, ela não está vedando totalmente a utilização de um nome, de uma foto, de um símbolo. O que ela está vedando é a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Tá? Ou seja, qual que é a resposta que nós temos quando você pergunta ou você tem um questionamento a respeito de se você pode ou não divulgar uma determinada foto de um agente público? Veja, você pode colocar a foto do agente público, mas desde que tenha um objetivo de informação, mas não de promoção pessoal. Tá? Podemos passar para o próximo slide? Então, assim, nós estamos juntando aqui alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo que tratam dessas questões. Vamos lá para o primeiro ponto. Não se deve usar o nome e nem a imagem do agente público em publicações e divulgações de informação da administração pública como regra geral. Porque quando você usa a imagem ou você usa um nome, geralmente está associado àquilo que esse julgado decidiu. Na verdade, quem realiza a obra, compra determinado equipamento ou realiza determinada atividade pública é o Estado e não o agente, pessoa física. Tá? Então, veja, princípio da impessoalidade, em regra, tá? Você deve cuidar, para ter o cuidado de não divulgar a imagem, porque isso sugere promoção pessoal. Né? Não que seja totalmente vedado, vai depender do contexto em que você está. Se estiver dentro de um contexto de passar alguma informação ou algum conteúdo informativo, aí tudo bem. Vamos passar para o próximo? Não importa que os custos da publicidade institucional tenham sido pagos pelo próprio agente com seus próprios recursos. O que o julgado fala? Quando a Constituição prevê o princípio da moralidade, não se limita a proteger o erário público, mas sim o próprio prestígio da administração pública. O que isso significa? Gente, uma pergunta corrente também. Olha, eu quero fazer a divulgação de um programa meu e eu quero colocar a minha foto, eu quero colocar um símbolo, um slogan próprio. E aí nós questionamos, olha, mas espera aí, o dinheiro que vai custear isso é o dinheiro público. O que você está fazendo é uma promoção pessoal, né? E aí o sujeito, às vezes, ele fala assim, não, mas veja, eu vou pagar do meu próprio bolso. Isso não vai implicar gasto público.
né? Será que o fato de você custear essa publicidade vai tornar ela legal? Né? A resposta é que não. Por quê? Porque, em certas situações, você não está preocupado com o quanto o erário público, né, com o dinheiro público, como ele vai estar sendo usado ou gasto, né, o quanto dele. Mas se você está preocupado com outra questão, que é a moralidade. Olha, mesmo que você pague do seu próprio bolso e isso não traga um custo público, isso vai estar afetando a moral da administração pública, porque você está se utilizando dos meios da administração para fazer uma promoção pessoal. Aí nós entramos dentro daqueles 2 testes, né? Veja, governo do Estado de São Paulo ou governo de Estado de um outro ente do país, dedicação e transparência, gestão 2005 e 2008. Né? Então, veja, como é que vocês veem isso, né? Dentro daquilo que a gente já explicou, daquilo que a gente colocou? Não tem o objetivo de informar nada, não tem o objetivo de educar. Né? Tem o objetivo, na verdade, de simplesmente passar um slogan. Né? E ainda que o administrador fale, olha, veja, nessas duas situações, eu custeei a propaganda, ainda assim, isso não é válido. Né? Não é válido para o direito. Por quê? Porque você fere o princípio da moralidade. Então, a resposta, né, do nosso teste: não possuem conteúdo informativo de orientação à população sobre algo. Buscam apenas fazer a divulgação de uma propaganda de uma determinada administração ou gestão. Então, o que acontece? Fere os princípios da impessoalidade e da publicidade, porque a publicidade ela não atingiu o seu fim. Tá. Agora, vamos lá, gente. É muito comum também... Você vê em algumas situações um determinado governo ele vincular a atuação dele a um símbolo, certo? Então nós colocamos aqui uma situação em que o símbolo do governo é, na verdade, um sorriso branco, um sorriso escuro, demonstra a diversidade tanto para as pessoas brancas como para as pessoas negras, uma aceitação do governo. O símbolo do sexo feminino e o símbolo do sexo masculino, dando a ideia de que o governo ele não causa discriminação. Né? Essa situação é válida? Será que nós podemos, na verdade, utilizar um determinado slogan, né, para identificar um determinado governo? Então, veja... A situação em que, em realidade, nós temos por trás disso, quando você usa o slogan, e que nós conseguimos identificar dentro daquilo que é irregular, é isso daqui. Geralmente, o slogan que é utilizado pelo governo, depois ele está associado a uma candidatura. Tá? O próprio governo que se utilizou daquele slogan, depois, na sequência, em uma determinada eleição, pode ser do próprio prefeito, pode ser do próprio governador ou de algum candidato apoiado por ele, acaba se utilizando do mesmo slogan. E isso é vedado pela justiça do país. Tá? Então, o que acontece? Quando você for veicular um determinado slogan, cuidado com as consequências, né, de como esse slogan vai ser utilizado. Quer tratar daqui por dia? Tá, esse aqui, depois eu entro naquele desenho. Tá. Então, nós separamos aqui uma jurisprudência que trata exatamente dessa questão. A lei das eleições veda a utilização na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas pelos órgãos de governo. No caso presente, a associação entre as imagens e o slogan "e tem mais", que era o slogan utilizados na publicidade institucional e na propaganda eleitoral. Então, veja, para você que assessora algum vereador ou você que atua como vereador, não é que o slogan ele é totalmente vedado. Mas veja, né, como realmente, para que fim serve o slogan? Né? De que forma ele costuma ser utilizado e gera uma situação ilegal?
Justamente com isso, porque depois, em alguma campanha eleitoral, ou as cores daquele slogan vão ser utilizados nessa campanha, ou alguma frase daquele slogan, ou algum símbolo daquele slogan. E isso é proibido. Eu vou passar agora para o doutor Alexandre, que vai complementar a apresentação. Boa noite a todos. A gente tentou buscar alguns exemplos, é lógico que não dá para trazer pelo tempo, exemplos de todas as situações envolvendo todos os princípios. A gente tentou trazer aquilo que seria assim, de maior curiosidade ou de maior interesse para os que hoje aqui temos vereadores, temos assessores de vereadores e o público em geral, e estamos em ano de eleição. Então, quisemos só dar uma pinceladinha nessa questão da publicidade e da impessoalidade na publicidade. Nós conseguimos também, aí tem mais dois julgamentos nesse mesmo sentido, né? E nós conseguimos isso aqui, e eu tirei o rosto lá do político e também o nome do município, mas essa aqui reuniu tudo o que podia ser feito de errado, numa propaganda só. Porque essa colocou a imagem do candidato, isso foi feito em ano de eleição, tá, lá 2012, e não é daqui do estado de São Paulo, eu procurei pegar uma coisa bem distante da gente, não sei que partido, então ele tinha a imagem do candidato, tinha uma logo, Nossa Cidade, Nossa Paixão, tinha os bonequinhos que deveriam ser a associação também do candidato, e o nome da cidade ainda colocava lá, né, administração só... Espera aí, foi muito ruim minha cova aqui. Séria e transparente. Quer dizer, ele usou tudo que podia de errado. Ele falou, vou reunir tudo, vou pôr numa propaganda só. Então, é isso que não pode. É isso que nós queríamos um exemplo prático para mostrar o que não pode ser feito pela administração pública. Ela pode divulgar as suas obras, as suas ações? Deve, dentro do princípio da publicidade trazida pelo nosso companheiro. Mas ela tem que tomar muito cuidado como ela faz isso. Ela tem que fazer isso de forma que não associe as obras daquela administração a determinado governo. Então, nós tomamos o cuidado quando orientamos, por exemplo, na administração pública, se vai falar de asfalto, mostra as ruas asfaltadas, né? Se você vai falar de um posto de saúde, mostre o posto de saúde que foi construído. Tá? Geralmente, a figura do político pode aparecer, por exemplo, quando ele assina um convênio com o Estado, ou assina um convênio com a União, aí a notícia realmente faz menção de que aquele determinado cidadão, em nome do município, está assinando um convênio com o governo ou com o Estado. São poucas as situações em que ele vai estar ali, a sua pessoa vinculada, né, a sua imagem vinculada à administração pública. Então, quando eu divulgo as obras e a administração pública, eu tenho que fazer sem identificação com o governo, com aquele slogan de campanha, para que realmente não sejam feridos os princípios aí da impessoalidade e da publicidade. Isso para ano eleitoral, né? Ó, representação eleitoral, propaganda antecipada, boletim parlamentar, descaracterização. O vereador pode prestar contas? O vereador pode e deve também prestar contas dos seus atos durante aquele ano. Ele não pode vincular a essa prestação de contas a sua candidatura. Olha, eu estou prestando conta porque eu pretendo concorrer novamente a vereador, né, e conto com o seu voto, ou divulgo que na próxima gestão terminarei o trabalho aqui começado e continuarei defendendo as bandeiras A, B e C. Então, isso ele não pode fazer, mas ele deve e pode prestar contas do que ele fez. Tá? Acho que isso é uma dúvida. Então, eu fiz o que nesse ano? Eu estou prestando conta daquele ano, do ano seguinte. Então, aqui tem esse julgado. Né, a divulgação regular das atividades parlamentares através do boletim dirigido aos eleitores, mesmo em ano eleitoral, não constitui por si só propaganda eleitoral. A ausência da menção ao pleito eleitoral e a qualquer apelo por votos descaracteriza a apontada propaganda antecipada. Isso nos casos dos vereadores, porque o vereador não faz obra.
né? Mas ele defende os interesses, ele faz indicações, faz requerimentos, ele batalha junto ao poder público pelas bandeiras que ele defende, pelos seus eleitores. Então ele pode prestar contas. O que ele não pode fazer é fazer menção de pleito eleitoral e pedido de voto. Vamos seguir. Aqui tem um pouquinho mais longo, também falando um pouquinho sobre isso, né? A exposição de projetos e iniciativas relativas ao desempenho de cargo eletivo ocupado pelo ora demandado não constitui em si propaganda eleitoral antecipada, sobretudo quando é dever do parlamentar a prestação de contas perante a sociedade quanto ao exercício de sua função pública. A publicação, a expedição de informativo, objetivando a divulgação e por aí vai. Então, vocês podem, de repente, se anotar aqui o número da representação, dá para vocês consultarem essas jurisprudências também. Então, nós quisemos trazer, através de exemplos aí sucintos, algumas coisas do que pode, algumas coisas do que não pode, e aquilo que caracteriza, né, nesses princípios da impessoalidade e da publicidade. Isso dentro lá do princípio da moralidade, visa que a máquina pública, a máquina administrativa, não seja usada com os fins próprios do candidato ou daquele que exerce a cadeira, seja no executivo ou seja no legislativo. Eu acho que é importante complementar que essa jurisprudência, ela trata daquele jornal informativo, tá? É muito comum o vereador elaborar o jornal informativo dele. E todo vereador que elabora a sua prestação de contas, né, ou o jornal informativo, ele fica em dúvida sobre se aquilo é legal ou não. Eu posso elaborar o meu jornal dizendo quais são as ações, né, que eu executei? E outra, posso fazer isso em ano eleitoral, né, mesmo no período, né, de propaganda vedada? Então, veja, é por isso que nós trouxemos essa jurisprudência. A resposta é positiva, tá? Mas existem condições. Olha só, vamos para o item 2. A publicação e expedição de informativo, objetivando a divulgação de atividade parlamentar, sem que se mencione qualquer postulação eleitoral. Postulação é pedido, né, eleitoral, do representado ou ação política que este pretenda desenvolver, acaso venha a ser eleito para determinado cargo político, ou induza a concluir, seja aquele que faz a propaganda o mais preparado para o exercício da função pública ou munus público, não constitui propaganda eleitoral precoce, porém mero ato de promoção pessoal. Então, veja, pode rodar o jornalzinho para prestar contas? Pode. Cuidado só para você não, dentro desse jornalzinho, você não ficar se comparando, que às vezes a gente vê e é vedado isso, você ficar dentro do jornalzinho, que é a prestação de contas, se comparando com outros candidatos. Tá? Porque isso já dá aquele entender que você está querendo fazer uma promoção para fins eleitorais. E no jornalzinho também não ficar pedindo voto. Tá? Mas veja, é possível. Assim, não tem mais bom, amigos, nós, no curto espaço de tempo que nós tivemos, nós procuramos trazer algumas dúvidas práticas, né, sobre publicidade. E é claro que esse é um assunto que é muito mais extenso do que nós podemos pensar, mas, enfim, nós pretendemos desenvolver isso no futuro projeto da Escola Legislativa de Atibaia, né, da Câmara Municipal. Mas, de qualquer forma, nós quisemos dar aqui esclarecendo eventuais dúvidas, né? Pois não. Pois não, por favor, doutor Elson, por gentileza. Inclusive, ele esqueceu o relógio dele aqui. Atestando ele. Vamos lá, vamos lá. Você está pedindo esse dinheiro como político ou você não tem cargo nenhum? Não tenho cargo nenhum, sou um cidadão comum.
A rigor é crime de mendicância isso, mas é direito penal. Em princípio, olhando assim, não há... ele está falando do caso mais atual aí. Em princípio, não tem nenhuma violação à moralidade, não. Em princípio, não. Por quê? Porque a moralidade é um princípio que gere ou que rege as ações do administrador público. Se é o exemplo que eu imagino, que você está trazendo, ali a figura é uma figura particular, de uma pessoa condenada, que tem necessidades, enfim. Né? Não acredito que tangencie esse tema aqui, não. Acredito eu. Lógico que todo parecer jurídico, quando ele é dado com um pouco mais de profundidade, porque você tem que debruçar, estudar, verificar todas as implicações que isso pode decorrer, mas, prima facie, olhando nesses termos, não acredito que tenha nenhum problema para a interferência do direito administrativo, porque estou considerando que o sujeito que está pedindo é um particular. Pode até ter sido... Uma ajuda. Na verdade, existe uma doação sem citar o nome anônimo, que pode muito bem ter sido a própria origem do bolso dele. Nós, cidadãos comuns, podemos nos proteger contra esse tipo de coisa. Viram a nossa cara, a pessoa vai ao meio público, às comunicações. Eu entendi tua indignação, mas a gente tem que resolver isso no voto. A questão jurídica única que pende aí é o seguinte: se isso é uma pena, e a pena é pessoal, ele não tem como fazer com que os amigos dele cumpram essa pena. Acho que a única implicação jurídica que a gente pode pensar num caso desse é esse. A pena não vai ser cumprida. Né? Mesmo que ele pague, mas é uma questão mais filosófica. Agora, como que a gente resolve esse tipo de problema? Primeira coisa, educação dos filhos. Né? Hoje nós temos um problema muito sério, social, que por um impulso capitalista, né? E não estou aqui para defender ou atacar o capitalismo, mas por um impulso capitalista, a falta de mão de obra no mercado obriga que as mulheres trabalhem tempo integral. Né? E não é nenhuma discriminação, nenhum preconceito, muito pelo contrário. As mulheres são muito mais vocacionadas a serem mães do que os homens. Né? E quando elas deixam os lares para trabalhar, para ajudar na casa, em razão das necessidades que nós criamos, né, como consumistas compulsivos, né, essa distorção, né, natural faz com que a criança não seja educada pela mãe e, consequentemente, ela tem uma série de distúrbios, desvios, né, desconsiderações de leis, as mais simples que você possa imaginar, como jogar um papel no chão. Né? Então a criança nasce vendo uma série de ilicitudes pequenas e começa a achar que ilicitude é uma coisa normal. Né? E quando ela começa a achar isso, ela vai votar numa pessoa que vai trazer benefícios para ela. Né? E quando ela assumir um cargo, ela vai ter esse mesmo comportamento. E aí a coisa degringola. Então a gente tem que começar em casa, educando bem os nossos filhos e fomentando a educação, que é uma coisa que a gente vê que o presidente da Câmara aqui já começou logo no primeiro gestão a fazer, né? E eu sei que faz na vida particular também, ser mais criterioso no momento do voto. Acho que é isso. Nós temos mais algumas perguntas. Só um minutinho. O senhor Wilson Brickman, por favor. Você vai pagar imposto de renda? Tá, pode. Olha, veja só. Por isso que eu quis trazer para vocês aquela questão das jurisprudências, porque esse assunto ele sempre gera polêmica.
Tá? Veja só, as jurisprudências que nós abordamos aqui, elas não falaram que é proibido você adotar um slogan ou um símbolo. O que, na verdade, elas estão abordando é a questão de você vincular depois, eleitoralmente, esses símbolos, essas cores, essas imagens, à campanha eleitoral. Tá? Então, veja só, é isso que precisa ficar claro, gente. Cuidado, o uso em si da imagem, do slogan, enfim, de alguma coisa chamativa, tá? Não é vedado, mas você tem que ver para que você está usando isso. Tá? E outra coisa, cuidado também com aquela questão do que você está informando para a população. Né? Você fazer, por exemplo, colocar uma frase dessas no jornal, qual que é o conteúdo informativo dessa publicidade? Nenhum. Né? É até visualmente bonito, que às vezes a gente abre o jornal, a gente vê ali, poxa, governo tal está fazendo um anúncio aqui, né? Mas qual que é a finalidade disso? A Constituição exige finalidade informativa, educativa, né? Dentre aquelas outras. Por favor, a pergunta? Essa é uma... eu acho que é importante, veja só, quando o Dr. Elson ele abriu a exposição, ele falou uma coisa muito importante. Princípios, eles são diferentes das leis. As leis, elas são objetivas. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Ou elas tendem a ser mais objetivas. Os princípios, eles dependem de uma interpretação. Então, você tem que olhar caso a caso e ver o que está acontecendo naquela situação. Agora, veja só, se você anuncia que estão sendo feitas obras em bairro tal e está sendo despendido tanto de dinheiro público naquele bairro, em princípio, pode ser que haja um conteúdo informativo, porque nós temos também o orçamento, aquelas discussões em alguns municípios de orçamento participativo. Então, será que aquele dinheiro está sendo empregado naquela finalidade? Né? Então, quer dizer, vai depender de uma análise caso a caso. Pois não, colega. Doutor, o senhor falou dos princípios e como é difícil dimensionar, porque são muito amplos. Né? Tá. Na questão, quando foi falado da separação de quem executa no município, no Estado, na União, é o cargo e não o agente, a pessoa. Tá. É uma das questões mais delicadas. Né? O que, por exemplo, há um tempo atrás foi flagrado um governador dirigindo, acredito que o seu próprio carro, bêbado de madrugada no Rio de Janeiro, e aí, quem é ele? Ele é o cidadão, não, ele ainda é o governador. Então, para o bem e para o mal, essa separação não existe, né? Não tem como separar. Tá, eu posso te colocar o caso, por exemplo, que a gente enfrenta bastante aqui na Câmara Municipal, da situação em que o vereador, tá, o veículo de publicidade, ele acaba tirando fotos, por exemplo, do vereador numa determinada ocasião, e ele acha, o veículo de publicidade, que aquilo é um direito dele, porque o vereador ele tem ele ocupa, né, um cargo público e ele tem o dever de transparência. Né? Por outro lado, você tem aquela situação em que o vereador fala assim, mas espera aí, né? Eu sou vereador, mas eu tenho a minha vida privada também. Isso é garantia constitucional. Então, veja, é delicado, tá? Mas, assim, eu posso te falar o que eu falo quanto advogado da Câmara. Eu acho que tem que ser resguardada a privacidade em certas situações. É igual aquela situação, por exemplo, que uma vez uma atriz, acho que foi a Luana Piovani, ela estava numa praia, passando férias, e, no final das contas, alguém invadiu ali a praia e começou a tirar fotos ocultas dela. Né? Tudo bem, ela é uma atriz, ela ganha dinheiro com publicidade, tem uma imagem pública. Mas será que você invadir esse espaço dela é correto? Eu acredito que não. Né? Então, veja, e tem vários exemplos que ocorrem. Né? Eu me lembro de uma situação que, às vezes, eu conto, que uma vez, nós compramos um veículo oficial aqui preto, e um colega de trabalho nosso tinha um veículo igual. Aí, alguém tirou uma foto do veículo dentro da garagem da casa do colega, falando assim, olha aqui a prova de que fulano de tal está usando o veículo oficial.
né? E deu aquele baita problema. Mas, no final das contas, o veículo era da pessoa e não era o da Câmara, embora os carros fossem idênticos. Então, veja, você vai ter que analisar caso a caso. Agora, é difícil você ter uma resposta pronta. Mas, assim, na sua pergunta específica, para não te deixar sem resposta, eu acho que todo mundo... né, todo mundo tem um núcleo de direitos mínimos, né? São os direitos e as garantias fundamentais que devem ser respeitadas, independentemente de que cargo ele ocupe. Né? Mais alguma pergunta? Tem certeza? Porque está muito gostoso a gente estar analisando essas questões. Né? Só retornando na tua questão da moral, a moral pública é uma moral muito mais severa do que a moral comum. Enquanto o cidadão comum ele pode, de repente, né, sem que isso configure qualquer ato ilícito, ser um mulherengo, beberrão, desde que não dirija, é claro, o agente político não pode, existindo até leis federais que vedam essa conduta. Então, a moralidade do agente político ela é muito mais severa, ou deveria ser, do que a moralidade do cidadão comum, porque ele representa não a sua pessoa, mas ele representa o Estado, a administração pública. E a imagem dele, querendo ou não, ela está vinculada à administração pública. Então, se você tem um prefeito beberrão, mulherengo, que vive em balada, com que imagem ficará aquela administração pública? Então, a questão da moral na administração pública é muito mais severa do que a moral comum. Ok? Bom, as perguntas estão muito interessantes, né? Eu acredito que essa palestra está atingindo o seu objetivo, que é, na verdade, colocar algumas situações, esclarecer outras, né? E, então, estamos abertos aí a mais perguntas. Mais alguma colocação? Bom, prezados, então, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje. Né? Nós nos esforçamos aqui para... por favor, para fazer o fechamento, mas eu agradeço a presença de todos. Né? Nós temos a continuação ainda na segunda-feira e na quarta-feira próximas, e espero que vocês tenham gostado. Nós estamos à disposição e tentamos fazer a melhor exposição dentro daquilo que nos era possível. Obrigado. Obrigado, doutor Hugo, doutor Alexandre, doutor Elcio. Por favor, aguardem um minutinho. Eu quero convidar aqui o presidente da Câmara, o professor Rodrigo Parras. E quero registrar antes aqui, que eu não tive tempo nas passagens de fala, a APOS, a Assessoria para Organizações Sociais Sustentáveis, doutora Noemi. Ela está por aí? Bom, estou aqui registrando que eles estiveram aqui, marcando presença, e também o Vanderlan, só para registrar, tá certo? Ah, está por aqui? Por favor. Ah, distribuiu o material, né? Isso. Ótimo. Bom, passo para o presidente e quero registrar a presença também do Wilson de Vasconcelos Veiga, vereador da casa, o baixinho, o barbeiro, está aqui com a gente, é o nosso primeiro vice da mesa diretora. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, vou ser breve aqui no encerramento, na pessoa do nosso presidente da Câmara de Bom Jesus dos Perdões, Fernando, um grande amigo. Eu cumprimento a todos os vereadores, a todas as vereadoras e vereadores que estão aqui nos visitando, de Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Mairiporã, Bragança, Jarinu. Muito obrigado pela visita das senhoras e dos senhores, de todos os assessores, todos aqueles aqui da Câmara Municipal de Atibaia, nossos companheiros e companheiras de trabalho diário aqui. Muito obrigado por estarem acreditando e participando desse nosso projeto. Quero agradecer um irmão aqui, Elcinho Capeto, começamos junto dando aula há uns 12 anos atrás, e vocês provavelmente não prestaram atenção, mas temos um companheiro que começou também conosco dando aula, meio carequinha e baixinho ali, é um juiz de direito hoje, Dr. Cleverson de Araújo, é o nosso quarto palestrante, é uma pessoa que nos dá muito orgulho, também professor universitário, uma pessoa extremamente competente, e tenho certeza que vocês vão adorar a palestra dele. E que é irmão do Elson também, né?
Muito obrigado, doutor Hugo, doutor Alexandre e Elcinho Capeto, muito obrigado. Pessoal, uma ótima noite, retornem segunda-feira que vem, a nossa programação é exata, estamos tentando cumprir das 19 às 21 horas, hoje conseguimos cumprir, né? E lembrando que ao término do ciclo de palestras terá uma certificação da Câmara Municipal de Atibaia a todos aqueles que tiverem 75% da presença. Quero agradecer também a todos os meios de comunicação que têm dado destaque aqui para a Câmara Municipal de Atibaia, o Atibaense, Jornal Expressão, Jornal Atibaia Hoje, Jornal da Cidade também, a Atibaia TV, que também está nos acompanhando aqui todas as noites. Muito obrigado a todas e a todos, uma ótima noite, vão com Deus. Muito obrigado. Eu quero pedir ao pessoal, os vereadores de outras cidades, que aguardem só um momentinho para a gente fazer uma foto dos cargos